Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Então, eu vou pedir que vocês desçam todos. Pode descer hoje. Quando eu não pode ficar. Amém. É porque tudo é ao vivo, irmãos. Amém. Vai, tem gente aí? Vocês estão com sono com essa luz assim? Estão mentindo? Mentir é pecado, viu? Eu vou trazer, não é uma pregação, é uma reflexão. Eita, chega a ter efeitos especiais. Ajudou, né? Eu queria que você, primeiro, olhasse para a pessoa que está do teu lado e dissesse assim, que dente bonito. É chapa, meu Deus. Não, é brincadeira. Não é para dizer que dente bonito. É para olhar e dizer assim, ó, vai passar. Se até a uva passa, vai. Hoje nós vamos refletir um pouco na lição das 4 estações. Quem já ouviu falar nas 4 estações aí? Gente, pode só levantar o braço que eu consigo enxergar, tá? Quem teve aula no colégio sabe do que eu estou falando. E assim, essa é uma palavra de esperança. É uma palavra que eu espero muito que encoraje a vida de vocês, que traga uma reflexão para vocês sobre o quanto a vida ela é passageira e o quanto nós precisamos nos apegar à eternidade. Eu a escrevi já tem anos e hoje foi o dia de compartilhar ela aqui com vocês. Amém? Queria que você botasse a mão assim no seu coração e dissesse, o meu coração, ele é terra fértil essa noite. Eu sou terra sedenta do Espírito Santo de Deus. E o meu coração está sujeito, cativo e dominado pelo céu. Amém. Irmãos, ser humano e ser um ser humano bom, com boas qualidades, um coração generoso, um coração perdoador, não é uma tarefa fácil. É? Não é. Imagina, então, se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo. Pois é, essa mensagem, ela tem o objetivo de te fazer refletir sobre a vida, de te fazer entender o que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Tem a finalidade de, metaforicamente, aplicá-la no nosso cotidiano, entendendo que tudo é uma fase. E que fases passam. Sempre vai ter algum retorno dessas fases. Mas que com a ajuda do Espírito Santo e que com amor, nós podemos ter bons retornos dessas fases que nós vamos passar. Para isso, eu quero te convidar hoje para olhar para uma coisa. Está preparado? Sim, eita! Olha para cá, passa o próximo slide, por favor. E eu quero te convidar a olhar para uma árvore. Não sei se você sabia, mas nós temos muitas características parecidas com as das árvores. E assim como as árvores, nós também passamos por estações. Nós também passamos por invernos, verões, outonos e primaveras. E antes de nós entrarmos realmente na questão de refletir sobre as estações, eu queria trazer algumas curiosidades para vocês sobre as árvores. Vocês estão olhando? Fiquem olhando enquanto eu estou falando, tá certo? Não olhe para mim, eu sou tímida. Curiosamente, as árvores, elas têm as sementes. E essas sementes, elas podem explodir, assim como nós. O nosso temperamento, às vezes, explode. As árvores, elas também têm guarda-costas,
As formigas muitas vezes fazem esse papel. E nós também temos guardas-costas, o reino dos céus, os anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus. As árvores, infelizmente, também podem cometer suicídio. E nós também, em meio ao desespero e ao caos, por não corrermos para o secreto, também podemos chegar a um nível tão baixo na nossa humanidade. Não sei se você sabia, mas as árvores são praticamente imortais. E nós também, se escolhermos viver com o Espírito Santo de Deus, temos a esperança de viver uma eternidade com Ele. As árvores, elas produzem o próprio fertilizante. E nós podemos também gerar vida, sermos férteis para a honra e glória dEle. As árvores, elas também têm uma coisa muito curiosa. Elas podem praticar a autoamputação. E quando eu ouvi essa palavra, eu me lembrei da renúncia. E assim como as árvores podem se desfazer de coisas que não as fazem bem para aquele momento, as nossas renúncias também vão produzir para nós frutos de bondade, de alegria, de benevolência na nossa vida. As árvores também podem produzir sons. Quando alguma coisa não está adequada na vida delas, na vida da árvore, elas podem produzir sons que refletem a angústia. E esse som é audível. E nós também, na nossa dor, muitas vezes produzimos aqueles gemidos inexprimíveis que só o Espírito Santo pode decifrar. As árvores memorizam ambientes, elas recordam, elas se lembram de onde elas estão. E a palavra diz, tragam à sua memória aquilo que te traz esperança. As árvores possuem linguagem e nós também temos formas de nos comunicar. Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor, que vai falar que nós podemos nos comunicar com presentes, com palavras de afirmação, com atos de serviço, com tempo de qualidade. E tem outro, que eu esqueci. Toque físico. E por último, as árvores podem sobreviver a incêndios. Elas são fortes. E nós também podemos ser fortes se quisermos entender que o Senhor é a nossa força. É Ele quem guerreia as nossas guerras. E Ele é a água viva que apaga todo o incêndio da nossa vida. Todas essas características e outras além, habilitam as árvores a passar pelas estações. E nós também, pega essa, nós também somos habilitados a passarmos pelas estações das nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que antes de entrar nessa questão das árvores e as 4 estações, eu queria ler para vocês um texto. Um textozinho com a moral da história. Só um instante. Ai, gente, me segura. E esse texto, na verdade, é uma historinha que eu queria ler para vocês, porque quando eu li, eu fui muito edificada. E para continuar essa mensagem, ela é primordial. Vocês se preparam para ouvir aí? É a lição do pai que enviou os 4 filhos para observarem o quê? Participação. A lição dos 4 pais que levou os filhos a observarem a... Obrigada. Prestem atenção na história. Um homem tinha 4 filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Por isso, ele mandou cada um em uma viagem para observar uma parreira que estava plantada em um canto distante. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto e mais jovem no outono. Todos eles partiram e, quando retornaram, o pai os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinha visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida. O segundo filho disse que não, que ela era coberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro filho discordou.
disse que ela estava coberta de flores, que tinham um cheiro tão doce e eram tão bonitas, que ele arriscaria dizer que eram as coisas mais graciosas que ele tinha visto na vida. O último filho discordou de todos eles. Ele disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutos e vida e de promessas. O homem então explicou a seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Ele falou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação, e que a essência de quem eles são e o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida podem apenas ser medidos ao final, quando todas as estações estão completas. Se você desistir quando for inverno, você vai perder a promessa da primavera, a beleza do seu verão e a expectativa do seu outono. Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. Persevere através dos caminhos difíceis e melhores tempos certamente virão de uma hora para outra. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, uau, Deus, que lição. Eu estava passando por uma fase de transição na minha vida. Estava saindo de um lar, que era só eu e meu marido, e estava passando para ter que morar um tempo com meus pais. E toda mudança gera em nós algumas questões interiores. E eu lembro que essa palavra veio exatamente em um tempo em que eu estava refletindo que tudo na vida vai passar, inclusive aquilo que eu não entendo. E quando eu olhei para esse, como é o nome disso? Texto. Quando eu olhei para esse texto, eu falei, Deus, o que é que eu posso aprender? E como eu posso aprender? Olhando para cada estação. E é diante disso que nós vamos refletir essa noite. Nós vamos refletir sobre cada estação. O inverno, o outono, o verão e a primavera. E eu queria começar com vocês pelo inverno. Pode passar o slide? Dá quase nem para ver, né, gente? Vocês estão vendo alguma coisa? Mas vocês estão vendo que é tudo muito branco, né? Não tem muita vida. O inverno, ele é assim. Ele é um tempo onde a árvore, ela está tão fragilizada, não tem folha, só tem nudez, ela está nua, não tem beleza, você olha e já fica melancólico. Imagina, eu sou melancólico, triplica. Você já sente vontade de chorar, porque não é uma fase, aos olhos, bonita de se ver. Não é uma estação atraente. Presta atenção, no inverno tem o quê? Frio. E, gente, frio dói os ossos. Quem sente dor no frio sabe. Dói o osso. Primeiro, você só quer fazer xixi. Eu já estive num lugar de 4 graus e eu só pensava, banheiro, 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 banheiro. Eu não sei, mas eu não me concentro no frio. Eu fico só pensando o quanto eu estou gelada e minhas mãos estão geladas, eu preciso me agasalhar. No inverno, você só tem neve e você pode pensar, a gente que nunca viu neve, ai, a neve é legal, mas neve atrapalha o dia. Muitas vezes, algumas coisas têm que ser paralisadas por causa das tempestades, dos nevoeiros que acontecem. Os lagos ficam congelados. E a árvore fica lá, feia. A estação do inverno é a estação onde as nossas fragilidades são expostas. É o momento de maior exposição da nossa vida. É o momento onde nós muitas vezes estamos tão quebradiços, precisa ser movimentado com tanta delicadeza. É um momento em que nós estamos totalmente transparentes. A nossa aparência é revelada. Todo mundo olha e vê. Mas, ainda que o inverno seja um tempo de noites mais longas, que causa problema de respiração, quem tem rinite, sinusite, faringite, celulite também.
asma, tudo isso, sabe o quanto é difícil o frio. Parece que o nariz simplesmente resolve se manifestar. Eu tenho uma manifestação em casa. Mas é muito chato. Não sou eu a manifestação, tá? Vale ressaltar. É muito chato porque o frio incomoda. Oh. O frio incomoda, gente. O frio não é algo tão agradável. O inverno não é algo tão fácil de lidar. Só que, assim como a árvore, quando você olha e vê aquela nudez e a fragilidade dela, e olha para a gente e também está numa estação difícil, dura, a gente tem que se lembrar que a vida existe dentro da árvore. A árvore tem raiz. E assim como a árvore tem raiz, nós também estamos fincados na rocha que é Jesus. Ainda que seja difícil de contemplar beleza no inverno, nós precisamos nos lembrar que não é a aparência, mas é a essência de sermos o que somos por causa dele. A gente precisa enxergar o lado positivo da estação para que a gente não seja levado pelo momento, para que a gente não seja levado pelo que vemos. Porque os nossos olhos nos enganam, não é verdade? Mas a nossa convicção, não. Por isso, nós precisamos entender que toda estação vai requerer de nós uma atitude. Ainda que cada estação requeira de nós um posicionamento diferente, diga comigo, eu preciso reagir. Se no inverno você pode tomar chocolate quente, não é verdade? No seu inverno também, metaforicamente falando com Deus, é o tempo de você ir se trancar no seu quarto mais vezes e falar com o seu pai. Se no inverno você consegue ver beleza em algumas coisas, na sua vida espiritual também, na estação do inverno, você precisa enxergar beleza, fascinação, mediante as estações difíceis. E nós vamos agora para a segunda estação, o outono. É difícil, às vezes, a gente entender um pouco da estação, porque aqui a gente só tem o quê? Inverno. Só tem o quê? Só tem seca. Inverno, quente, mormaço e calor. Não tem neve aqui, né? Mas eu queria muito que você se lembrasse dos filmes que você assiste agora. Né? Frozen! Os países que você viajou. Os lugares que você esteve, das estações diferentes, e, fincasse aqui os olhos, a sua atenção nessa palavra. E a segunda estação é o outono. O outono, irmãos, é uma estação preparatória, mas ela é uma estação também intermediária. Ela está entre dois extremos, ela está no verão, ela está entre o verão e entre o inverno. Ela é uma estação gradativa. Na época do outono, as árvores começam a perceber que tem algo mudando. Elas se protegem do frio, elas reduzem ao máximo o gasto de energia delas, elas começam a perceber que os dias são mais curtos, e por causa disso elas começam a sinalizar modificações nas folhas delas. Se você já viu na internet ou nos países que você foi, você vai ver que as folhas começam a ficar mais alaranjadas, não são mais tão verdes. Elas começam a mudar. Talvez essa seja a época mais difícil de nós entendermos, exatamente porque ela está em dois extremos. Ela está no pico lá entre o verão e o inverno, e é meio que o outono se torna um vale. Tem um louvor do Diante do Trono, que fala, onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Sabe, o outono, embora seja uma estação intermediária, gradativa, uma estação de que você pode olhar e não entender, porque você sai dos extremos e parece que está lá num declínio muito grande, é uma estação de que você pode se preparar, assim como a árvore.
Assim como a árvore começou a ficar atenta que ela está saindo lá de uma estação tão boa como o verão, está transicionando para outra um pouco mais difícil e ela começa a gastar menos energia, ela começa a mudar a aparência dela, a se equipar, nós também, nos nossos outonos, também podemos ter fases de preparação para os nossos invernos. É uma fase onde nós nos equipamos. É uma fase onde nós precisamos ter atitudes. É uma fase onde nós precisamos estar atentos aos sinais dos céus. É uma fase onde a gente pode entender que, ainda que a mudança seja de forma abrupta e desafiadora, ela está nos ensinando a nos prepararmos para as coisas vindouras. O Senhor não nos deixa sem nos avisar nada. Ele vai mandando os sinais. Cabe a nós começar a equipar a nossa armadura e pegar as ferramentas corretas para a próxima batalha. Amém? Ainda que esse outono visivelmente seja confuso, nós também podemos ver beleza. Beleza na mudança, beleza nessa fase transicional. Nós precisamos entender que, ainda que as folhas estejam caindo e que cause uma sujeira, porque não sei se você já viu, olha só como é o outono. Você está vendo tanto de folha no chão? Imagina o pessoal que trabalha nesses lugares públicos, que vai ter que limpar tudo, que vai ter que varrer, dá um trabalho. E ainda que o outono seja um tempo que vai cair, que vai causar assim meio que um caos, é um tempo de limpeza. É um tempo de que fica feio para ficar bonito. Fica desorganizado para o Senhor vir alinhar com o prumo dele. A próxima estação é a estação do verão. A gente conhece essa daqui. Um sol para cada um. Essa estação nós conhecemos. Oh, poxa vida. É a estação em que as árvores ficam cheias de muitas folhas. Tem muito verde. É uma estação que pode até não ter muitas flores, mas tem frutos. Sabe uma flor linda do verão? O girassol. O girassol é uma flor do verão. Na época do verão, as cores são mais vivas. E o verão sinaliza... Já mudou? Mudou. E o verão sinaliza que nós estamos desbravando. É um tempo de desbravar, é um tempo de estartar, é um tempo de alegria, é um tempo de férias. As férias só acontecem no verão. Né, para alguns. É um tempo em que nós começamos a ver, sabe o quê? O fruto da nossa perseverança. Foi difícil o outono, foi difícil o inverno, mas a árvore resistiu. Ela fincou a raiz ali e começou as folhas a brotarem. Começou a ter frutos. A gente começa a ver os frutos no verão. E a palavra diz que nós também produzimos frutos. Sabe quais são? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O verão, a estação do verão, é um tempo de nós frutificarmos. É um tempo de nós termos ali uma fase positiva, sabe? A estação de positividade. De que a gente está lá fazendo. Só que tem um problema, irmãos. Muitas vezes, a gente não entende que o verão também vai passar. O verão vai passar. E a gente precisa entender isso. Porque a vida é cíclica. E nós precisamos entender que as estações são passageiras. Que assim como passou o inverno, o outono, o verão também vai passar. Mas aproveite o verão. Não fique se lamentando porque vai chegar uma fase difícil ou uma fase mais ou menos sem entender, não. Aproveite o verão. Aproveite o verão porque ele é uma fase onde você não vai ter tantas crises, onde vai ter muita beleza, você vai estar ali num tempo de convicção. Um tempo de certeza. Enquanto que no frio, a gente precisa ficar repondo energias. Você sabia que no frio, realmente no frio, demanda-se mais energia para reagir? Quer ver? Choveu, devia ser feriado no Ceará. Porque para reagir, difícil. O ventilador fica um ar-condicionado. O seu cobertor fica um manto do céu.
É difícil. O inverno, o frio, requer de nós mais energia. O outono, a mornidão do outono, é uma fase estranha. Até a gente lembra de Apocalipse, né? O morno causa o vômito. Mas no verão, está tudo abastecido. Você está a 1000 por hora. Nós estamos a 1000 por hora. E nós precisamos aproveitar essas estações onde nos posicionamos em Deus. E a última estação é a primavera. Eita, valha. É a primavera. É a época... Quem aí gosta da primavera? Apesar de nunca ter visto. Eu também. Mas eu vi na internet. A primavera é a época em que a natureza fica bela. Gente, tem orquídea, tem lírio, tem tulipa. Eu nunca vi, mas eu acho muito legal. As flores estão tão coloridas, tem tanto perfume. É uma época de reprodução, de muitas espécies de árvores e plantas ali se manifestarem. É um momento de florescer. É um momento onde a gente vê desfile de beleza. É um momento em que a gente percebe a delicadeza das flores, a paz, a harmonia, a plenitude dessa estação tão linda aos olhos. Só que o que chama mais atenção nessa época de primavera não é somente aquilo que os olhos podem ver. Você sabia que a maior fascinação da primavera não é ter somente um objetivo individualista, egocêntrico, mas sim de influenciar a criação de novas espécies. É a época de reflorescimento, é a época de produção, de reprodução. A beleza não é só para a árvore ficar bonita, para a flor ficar bonita, não. Tem muito mais a ver com procriação, com produção, com expansão. Pegou a visão aí? Sabe, na primavera a gente está muito bonito, mas não tem a ver com é tudo sobre mim, é tudo... Não, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as... Nunca vai ser sobre a gente. E assim como a árvore, que fica bela, não somente para si, nós também. Não ficamos bonitos, passamos por estações belas somente para nós. A gente produz no outro e produz porque é para Ele. É para a honra e glória dEle. Diante disso, a gente precisa entender uma coisa. Que as árvores passam por essas estações. Elas passam por circunstâncias adversas. O frio, o calor, a nudez. Mas também as flores bonitas, os frutos, elas passam por estações. E nós também passamos. Mas tem uma coisa que nós precisamos nos lembrar. A raiz. A raiz é que faz toda a diferença. É onde essa árvore está fincada. É onde essa árvore se apega. Onde que ela está atrelada. E nós também precisamos, assim como as árvores, nos atrelarmos à rocha que é Jesus. Nós precisamos ter essa disciplina e essa perseverança de entendimento de que vão passar as estações, mas a árvore continua ali. E tudo na nossa vida vai passar, mas quem nós somos no Senhor jamais, porque Ele nos trouxe a identidade de filhos. Por causa dele, nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos aprender o poder da constância para compreender que a estação é passageira. Nós precisamos entender que Ele é eterno, Ele é a própria eternidade e essa tem que ser a nossa perspectiva. Porque a nossa perspectiva na eternidade, no eterno, vai aplacar, vai sucumbir tudo aquilo que é passageiro e efêmero da nossa vida. E eu queria finalizar essa reflexão, porque eu já estou finalizando de verdade, com uma
Agora eu queria, não tem como, não é, deixar um pouco, mas é por causa da gravação. Pode, assim, deixar um pouco mais amarelado para combinar com o meu vestido? Por favor. Eu queria concluir agora essa mensagem. Foi verde para combinar com o verão? Eu queria finalizar essa mensagem com uma reflexão. Na verdade, é com uma declaração de uma ministração que eu ouvi no começo da minha fé. Não precisam vir os músicos. Eu quero que vocês fiquem aí também. Porque eu quero que toda a igreja, inclusive eu, também possamos refletir sobre isso. Tá certo? E é uma declaração da Ana Paula Valadão de um DVD chamado Esperança. E essa é a mensagem. Vai passar. Nós precisamos entender que as estações vão passar, mas que a nossa esperança tem que se manter convicta nele. E a Ana começa a dizer, às vezes a gente olha para a nossa vida e parece que nós somos como árvores. Passamos por estações, todos nós. Estações em que as folhas estão tão verdes, os frutos estão tão maduros, tão bonitos, as flores, tanta beleza. Aí, quando chega o inverno, a gente olha para a árvore e dá uma tristeza. Parece que acabou a vida da árvore. Parece que a árvore morreu. E a gente se pergunta, onde é que está a beleza dessa árvore? Onde que está a vida dela? Será que ainda vai ter esperança para essa árvore seca? E eu preciso te dizer, sim, há a esperança da próxima estação. Há a esperança da primavera. A primavera, ela vai chegar com suas folhas, com suas cores, com seus frutos e com a sua beleza. Porque a vida, ela permanece no interior da árvore. E não importa a estação, não importa a seca, porque sempre vai ter esperança. Logo, não importa a estação que você esteja passando em sua vida, seja você rico, seja você pobre, seja você jovem, seja você velho, seja você quem for, há esperança para você. Há esperança porque cada promessa, cada palavra que Deus proferiu ao seu respeito, mas que no momento você procura e não encontra, você olha e não vê, vai se cumprir. Somente creia. Creia, porque a vida está no interior, a vida está dentro de você. E todas as promessas de Deus, elas se cumprirão no seu tempo, no tempo determinado para tudo. Eclesiastes 3, essa é a mensagem, Eclesiastes 3. O inverno é triste, é difícil esperar a estação passar, mas creia na primavera. Espere no Senhor, agrade-se do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. É difícil esperar, mas a vida, a palavra de vida já foi liberada e está dentro de mim e está dentro de você. E ela, no tempo certo, vai florescer. As promessas do Senhor existem. As promessas do Senhor, elas estão aí, elas estão aqui. Os sonhos de Deus jamais se frustrarão. Mas às vezes a gente olha e diz, tão seco, tão sem vida. A gente não vai conseguir. Onde que o Senhor está, Deus? E é nesse momento que a gente entende que só tem o colo do Senhor para ir. Só nele nós podemos esperar. Somente no Senhor a gente pode entender que a primavera vai chegar. E eu queria finalizar antes de pedir para você refletir nesse louvor, queria que você só escutasse o que Eclesiastes 3 fala. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para
todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz.